Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1 e depois o versículo 15. Você que não encontrou ainda, pode acompanhar pelo telão. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O 15. E dizendo, Jesus dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora em Mateus, volte um livro. Mateus capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Aleluia. Mais um texto, Lucas, capítulo 23, versículo 38, o terceiro evangelho na ordem. Lucas 23, 38. Evangelho, segundo escreveu o médico Lucas. Por cima dele estava essa inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, que habita nos céus, na terra e habita dentro de nós e está presente aqui nessa noite. Pai, eu quero falar contigo, Deus, e pedir que o Senhor venha abençoar o teu povo nessa noite, Deus, através da tua palavra. Nós já temos adorado o teu nome através dos louvores e eu tenho certeza que há corações quebrantados, há espíritos, ó Pai, contritos nesta noite. Eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando o teu povo. Então somente que eu seja fiel à ministração da tua palavra, ao teu propósito para esta noite, Senhor. É em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Quero dar as boas-vindas a todos os visitantes, o Bruno, nós juntos. Mas eu me alegro ver aqui o Alcides, a sua esposa. Deus abençoe a vida de vocês. Também o Júnior, filho do pastor Carlos e a Irene. Não é visitante, é da casa já, né? Mas nos alegramos sempre com a tua presença aqui. O Israel falou que já é da casa, irmãos. Então, trate ele como da casa, né? Nosso irmão Israel, que veio de Arapongas. Deus abençoe a vida do irmão Israel. E todos que estão nos visitando essa noite. O João, né, João? Deus abençoe sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens com o tema A Cruz do Rei. Serão 4 ministrações no decorrer do mês de agosto, a primeira hoje. Semana que vem nós temos ceia, no domingo pela manhã, que será a segunda mensagem, domingo à noite, e depois mais uma ministração no domingo à noite também. A Cruz do Rei. Nós falaremos sobre o nosso Mestre, nosso Cristo, nosso Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Falaremos sobre aquilo que Ele é, o propósito, e o que nós devemos fazer por estar nele também. E o tema que eu quero dar para essa mensagem, aliás, o tema é a Cruz do Rei, mas o título que eu quero dar para essa mensagem é Mas não precisava se incomodar. Quando você faz aniversário e recebe um presente, se você é igual a mim, você fala assim, mas não precisava se incomodar. Quando você recebe algum presente, alguma coisa de alguém, né, algum agrado, às vezes você fala, poxa, mas não precisava se incomodar. Então o título dessa mensagem é, mas não precisava se incomodar. Alguém conhece, já ouviu falar do senhor Geraldo Luiz Gomes? Alguém conhece? Mais popularmente conhecido como Gerardinho. Alguém conhece? Ninguém conhece. Ninguém conhece? Eu vou contar um pouquinho da história dele para ver se alguém conhece.
O seu Gerardinho, ou Geraldo Luiz Gomes, ele nasceu dia 2 de abril de 1938, no norte de Minas Gerais, numa cidade chamada Teófilo Otoni. E ele saiu muito cedo de casa, porque o pai dele ficou viúvo e casou, e a madrasta não era muito boa para ele. E com 10 anos de idade ele saiu de Minas Gerais sem saber para onde ele ia. E veio parar em São Paulo. Uma família adotou ele a troco de roupa e de comida. E ali ele foi fazendo a vida dele. De São Paulo, ele foi para o Espírito Santo, onde conheceu uma família, a família Freire, que adotou ele a troco de roupa e comida. E deixou ele ali trabalhando, e no decorrer do tempo, foi conseguir dar um salarinho para ele, e até que ele se casou com uma das filhas do patrão. Foi para Minas Gerais novamente. Depois ele veio para o Paraná, no final dos anos 60, início dos anos 70, e aqui ele constituiu a sua família e faleceu dia 17 de julho de 2009. Alguém conhece o Geraldo Luiz Gomes? Para mim ele tem uma importância muito grande, porque Geraldo Luiz Gomes é meu avô, faleceu em 2009. Quando eu falo nele, ele tem uma importância muito grande para mim e para minha família. Mas por que para você não tem? Porque vocês não conheceram ele. Vocês não conviveram com o Gerardinho, que viveu mais de 40 anos na cidade de Vera Cruz do Oeste. Então a história dele, para mim, tem muita importância. Mas para você não tem. Porque o laço afetivo que você teria com ele, você não tem. Quem tem sou eu e a minha família. Por que eu quero dizer isso? Porque quando nós temos alguém em comum, nós temos o mesmo sentimento, não é verdade? Por isso que eu não vou pregar aqui sobre o Gerardinho, porque para você não faz diferença nenhuma. Mas existe um que faz diferença na minha vida e na vida de todos que estão aqui, e não só dos que estão aqui, mas em todo mundo. Aquele que nasceu, sofreu e morreu por mim e por você. E a história deste homem faz toda a diferença nas nossas vidas. Esse homem, que é chamado por vezes o Verbo de Deus, é chamado de o Filho Eterno do Pai, aquele que esteve antes da criação, como descrito em Colossenses. Ele é a primazia, ele é o primogênito da criação. Ele esteve lá antes da fundação do mundo junto com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso faz a diferença na minha vida e na sua vida. Porque ele tira o meu pecado, mas ele tira o seu também. A história desse homem muda totalmente o rumo da minha e da sua vida. Ele é o Emanuel prometido em Isaías, que quer dizer o Deus conosco. Que quando o anjo aparece a José e fala, olha, este deve ser chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Emanuel está aí na sua vida. Ele está presente nas nossas vidas. Ele também é chamado a luz do mundo. E aquele que anda nele não está em trevas. Ele também é chamado do leão da tribo de Judá. O diabo, ele ruge como leão, mas este é o verdadeiro leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele também é aquele que mata a nossa fome, é o pão da vida. Ele também é o Redentor, aquele que nos resgatou, que nos comprou com o seu precioso sangue. 1 Timóteo, Paulo diz que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e não há outro como ele. E por isso que nessa noite eu quero falar deste Rei.
Quero falar porque Ele morreu por mim e por você. E alguém ousa dizer para ele assim, mas não precisava. Não precisava se incomodar. Mas Ele se incomodou por mim e por você. Ele se incomodou e Ele se chama Yeshua. Ele se chama Jesus, o Salvador prometido, que o anjo diz, lá em Mateus 1:21, ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ele é o Salvador. Ele é o que resgatou, Ele é o que perdoa os nossos pecados. Ele é o Cristo. E Cristo não é nome. Não é um nome, Jesus Cristo. É Jesus o Cristo. Porque Ele é o Messias prometido. E quando nós falamos em Cristo, o significado da palavra Cristo, no grego, Christos, quer dizer figura real ungida. Um rei ungido, o Messias prometido, o enviado de Deus a essa terra para salvar o seu povo. E o autor Timothy Keller diz assim, ele não seria apenas mais um rei, mas sim o rei. Reis existiram na terra, mas Jesus, ele foi o rei que mudou totalmente o curso da história. Ele veio para mudar totalmente a história. Mudou completamente a história do povo de Israel e mudou a história da humanidade e mudou a minha história. Eu tenho certeza que mudou a tua história também. Você pode dizer amém? E se ele ainda não mudou a sua história, submeta-se a ele para que ele venha mudar a sua história. Ele tem uma história feliz, como diz o hino da Rose Nascimento, né? Um final feliz ele tem para cada um de nós. E eu quero falar sobre ele. Quero falar sobre Jesus, o Rei. Eu fico imaginando e queria que você pensasse comigo, conforme descreve o autor, Frank Viola, um livro que eu ganhei da irmã Suzy. Ele diz que é como se fosse uma reunião nos céus. Você imagine o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos, olhando para a humanidade. E os anjos assistindo essa reunião. Quem vai descer para salvar a humanidade dos seus pecados? Porque não existia outro meio. Você lê a palavra de Deus, você vê que o povo estava corrompido e não tinha outra maneira se não fosse somente o Santo Filho de Deus, eterno, descer a este mundo para perdoar o pecado da humanidade. Então o Filho se submete, ele desce, e esta reunião que é chamada aqui uma comunidade da Trindade, não é da Vila Trindade, a comunidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, os três ali interligados, um glorificando ao outro, mas Jesus ele tem que descer. Jesus ele tem que descer. Eu queria que você pensasse comigo a visão de Isaías, lá no capítulo 6, que ele diz, olha, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Agora você imagine o Senhor Jesus deixando o seu trono, deixando a sua glória e fala assim, eu vou ter que descer. Por que que ele teria que descer? Você consegue imaginar isso? E ele se submete, os três numa só pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um tem que se desintegrar para descer, por causa da humanidade, por causa do pecado do povo. E o primeiro tópico que eu quero dizer, o rei deixou o seu trono. Quando nós olhamos as nações que existem hoje, que ainda são nações que têm rei, tem rainha, eles não largam o trono.
Eles não vão abandonar o trono para sair do trono e falar assim, olha, eu vou deixar o trono para atender o povo, para ser igual ao povo. Mas ele fez isso. E o rei, ele desce do seu trono, ele deixa o seu trono. E Paulo, inspirado maravilhosamente pelo Espírito Santo, em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, ele diz, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Não só ele deixou o trono, mas ele desceu a terra, se fez como um de nós. Você imagina aquele que estava antes da criação de todas as coisas, que estava presente ali quando foi criado o primeiro homem, Adão. Ele estava no jardim, antes do pecado de Adão e Eva. O homem peca, e o homem vai se corrompendo, e ele fala assim, agora eu vou ter que fazer como a criação. O Criador se torna criatura, e ele deixa o seu trono para fazer isso. Por quê? Por causa de mim, por causa de você. O rei deixou o seu trono. O rei abandonou. O rei se esvaziou. Jesus não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser divino. Mas todavia ele esvaziou-se da sua glória. Ele desceu até a terra. Ele esvaziou da sua glória. E o segundo tópico. O rei se fez maldito. Isso toca o teu coração. Você pensa, o rei deixou o seu trono, deixou a sua glória, desceu, fez como um de nós. Mas o rei se fez maldito. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23, diz assim, quando alguém tiver cometido um crime que mereça a morte, e condenado for suspenso no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Certamente o enterrarás no mesmo dia. Porque o que for pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Sabe o que Deus fez? Em Jesus. Jesus se tornou maldito. A cruz que era para mim e para você, Ele tomou. Aqueles que esbofetearam Cristo, aqueles que bateram, cuspiram nele, crucificaram ele, e aqueles que passavam acusavam ele. E era merecido isso? Jamais. Jamais. Mas por causa de mim, por causa dos meus pecados, por minha causa, por sua causa, ele passou, o rei se fez maldito. Aquele que deixou o seu trono, a sua glória, desceu à terra para se fazer maldito. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Era para nós estarmos no madeiro, pendurado no madeiro. Fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não era só uma tradição, era a lei. E aquele que era pendurado no madeiro era acusado, era condenado pelo pior crime. Ele não bastava ser só preso. Lembra de Barrabás? Por que Barrabás estava preso? Porque ele participou de um motim. Barrabás, ele participou de um motim, e nesse motim ele acabou ferindo e matando alguém. Barrabás foi preso. Só que ele não foi crucificado. Só que quando antecedia a Páscoa dos judeus, um dos prisioneiros deveria ser solto. E quando Jesus ele está sendo ali condenado ou
liberado da sua pena, é feita uma proposta para o povo. E aí existe o jargão que é a voz do povo e a voz de Deus, né? Aí pergunta para o povo: quem vocês querem que solte? Cristo ou Barrabás? E eles falam: Barrabás. Sabia que eu me identifico com Barrabás? E aliás, eu acho que todos nós devemos nos identificar com Barrabás. Porque por que Barrabás foi liberto da sua pena? Porque Cristo foi crucificado. A condenação caiu sobre Cristo. Porque se Cristo fosse liberado da sua pena, Barrabás que seria crucificado. Mas Barrabás, ele mostra muito como nós somos. Nós estávamos errados, nossos delitos e pecados. Mas Cristo foi crucificado por causa dos nossos pecados. E nós fomos libertos. E não só bastava a condenação a Cristo, o povo pediu: crucifica-o. E ainda ia aumentando a voz pedindo que Cristo fosse crucificado. E ele se fez maldito por nós, o rei se fez maldito por nós. Mas tem uma coisa, e aqui é o terceiro item: o seu reino não é deste mundo. Isso faz toda a diferença na nossa vida. O reino de Cristo não é deste mundo. Você acredita assim? Só que o povo esperava que ele viesse para o reino deste mundo. Os próprios discípulos estavam esperando que o reinado de Cristo fosse nessa terra, que ele viesse para libertar o povo judeu do Império Romano e trazer a libertação, e assim eles desfrutarem de uma liberdade. Mas ele disse que o reino dele não é neste mundo. E aliás, como nós esperamos Cristo? Como você tem esperado Cristo? Você viu que tem gente que espera Cristo só como alguém que supre as suas necessidades? Apertou o carro, corre para Cristo. A coisa está boa? Está bom assim. Mas a dificuldade chega, corre para Cristo. E tem muitas pessoas que têm Cristo só como Salvador, mas Ele quer ser o Senhor da nossa vida, porque o reino dele não é deste mundo. Os judeus estavam esperando o Messias para este mundo, e daí ele pega e nasce numa manjedoura, num lugar simples, não nasce com a pompa que esperava. E 4 dias antes da sua crucificação, quando em Jerusalém as famílias judaicas estavam ali com seus cordeirinhos imaculados, sendo guardados para imolar no dia da Páscoa, Jesus estava entrando em Jerusalém montado em um jumentinho. A simplicidade, ele não estava entrando num carro cheio de ouro, mas entrando em Jerusalém montado em um jumentinho, para mostrar a simplicidade. Como nós esperamos Cristo na nossa vida? Que tipo de rei você está esperando? Isso cabe muito a nós, que às vezes nós imaginamos algo que não é. Mas Ele quer ser o rei das nossas vidas, porque o seu reino não é deste mundo. Ele mesmo diz isso quando Pôncio Pilatos vem ali interrogá-lo. E ele responde dizendo: o meu reino não é deste mundo. E ele se justifica dizendo: olha, se o meu reino fosse deste mundo, eu pediria aos meus súditos e eles combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E aliás, nós não somos aqui também, não é verdade? Nós não pertencemos a este mundo. Você já parou para pensar nisso? As nossas dores, elas vão findar. As nossas lutas aqui, logo, não, isso vai ter fim. As lágrimas que muitas vezes nós derramamos hoje por situações, por lutas, por dificuldades, por desafios, isso vai acabar.
A conta que está vencendo e que você fala, meu Deus, como eu vou pagar? Não vai ter mais isso logo, logo. Logo tudo isso vai ter fim. Porque ele um dia, esse rei, que o reino dele não é deste mundo, ele virá para buscar a sua igreja. E aí nós temos que estar preparados para subir e reinar eternamente com ele. Você pode dizer amém? Você está preparado para morar eternamente com ele? Para reinar eternamente com ele? Ele nos chama todo o tempo para reinar eternamente com ele. Porque se o reino dele não é deste mundo, ele nos faz participantes do reino dele. Se nós também não somos deste mundo, ele nos torna participantes da sua glória. Por isso que ele diz, olha, lá em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você busca para essa vida não deve estar em primeiro plano, mas em segundo, terceiro plano. Busque primeiro o reino de Deus. E quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, nós já desfrutamos do reino de Deus aqui nessa terra. Por isso que quando ele ensina aquela oração, que é um modelo de oração, que alguns chamam de oração dominical, a oração do Pai Nosso, ele fala que quando nós orarmos, temos que orar dizendo ao Senhor, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E quando nós oramos pedindo o reino dele, nós já vivemos o reino dele aqui nessa terra. Nós já desfrutamos porque ele já conquistou isso por nós. Nós não precisamos mais agora ficar preocupados, mas ele já conquistou por nós. Basta simplesmente, como diz o pastor da Jocum, relaxar na presença dele. Ou seja, não se preocupe, desfrute da presença poderosa dele, da glória do reino dele. Você não precisa se preocupar, simplesmente desfrute da presença maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. Amém? Amém. Eu fico imaginando que em Jerusalém, enquanto os cordeirinhos imaculados, os cordeirinhos ali separados pelas famílias, estavam sendo mortos, imolados para a Páscoa, porque era Páscoa. Nesse mesmo instante, o nosso rei, ele estava sendo crucificado. A festa judaica, o ritual judaico não parou por causa de Jesus. Aliás, eles quiseram antecipar a morte de Cristo para que o sangue de Cristo não fosse sobre eles, para que não atrapalhasse, porque no sábado eles não poderiam crucificar Jesus, porque no sábado eles não poderiam fazer nada. Na sexta-feira, que é a sexta-feira da paixão, em que eles crucificaram o nosso rei, eles também estavam imolando os cordeirinhos para a Páscoa. E no sábado, eles não poderiam crucificar Jesus. E na sexta-feira mesmo, um homem chamado José de Arimateia, era um discípulo de Jesus, mas um discípulo oculto, porque a palavra diz que eles temiam, que ele temia aos judeus, tinha medo dos judeus, de ser perseguido pelos judeus. Ele vai até Pôncio Pilatos e pede o corpo de Jesus. E coloca num túmulo que ainda não tinha sido usado. Envolve o nosso Senhor no lençol. Só que tem uma notícia muito maravilhosa, que depois da sexta-feira vem o sábado, mas depois do sábado vem o domingo da nossa vitória. Porque no domingo, Cristo ressuscitou para concretizar a nossa vitória. E a palavra diz que ele desceu lá no inferno e tomou a chave do inferno e da morte. E ele triunfou sobre a morte. Ele triunfou sobre o inferno para nos trazer a vitória. Então hoje nós podemos acreditar e desfrutar que o reino dele não é deste mundo. O reino é espiritual. Aliás, nós vivemos no mundo espiritual. Nós estamos neste mundo, mas devemos saber que a nossa vida é num patamar sobrenatural. A luta que você passa não é só na sua carne, mas é para o mundo espiritual, para você guerrear no mundo espiritual. Mas as bênçãos também para a sua vida
não vem do mundo físico, mas do mundo espiritual, do sobrenatural de Deus. E eu pergunto, ele precisava fazer isso? Não precisava. Mas ele fez por amor a nós. O rei não precisava descer, deixar a sua glória, abandonar o seu trono e descer aqui, mas ele fez isso por causa de nós. E eu não posso ousar dizer assim, Jesus, mas não precisava se incomodar. Ainda bem que ele se incomodou com o nosso pecado. Ainda bem que ele se incomoda com o nosso pecado e ele desce e nos dá o perdão, ele nos purifica, ele nos limpa e nos dá a esperança da vida eterna. Aleluia. Eu convido você a se colocar em pé neste momento. Eu queria perguntar a você se você está inserido no reino de Deus. Você tem desfrutado, tem vivido no reino de Deus. Como está a sua vida? Aliás, o reino de Deus está dentro de você. Porque o próprio Jesus, ele diz assim, lá em Lucas 17, 20 e 21, o reino de Deus não vem com aparência visual. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro da sua vida. Você tem vivido o reino de Deus? Você pode dizer assim, eu já falei, venha o teu reino e faça a tua vontade. E eu tenho vivido isso. E você tem valorizado o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário? Você valoriza este rei que se fez pobre para nos chamar, para desfrutar do seu reino e da sua glória? Você se sente que quando Jesus ele desceu a essa terra e o sacrifício descrito nos evangelhos e também nos escritos do apóstolo Paulo, você sente que o sangue de Jesus já perdoou os seus pecados? Ou ainda você não sentiu o perdão dos seus pecados? Quando você olha para dentro de você, você fala assim, olha, tem algo aqui que está difícil ser perdoado. Eu não sinto ainda que eu obtive o perdão total dos meus pecados. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar os seus pecados. Se você não aceitar o sacrifício de Jesus para perdoar os seus pecados, não tem nada que você possa fazer para receber o perdão dos seus pecados. Se você passar uma noite orando, mas não receber o perdão dos seus pecados através do sacrifício de Jesus, é em vão o que você faz. Se você ler o Novo Testamento inteiro em uma semana para obter perdão dos seus pecados e não crer no sacrifício de Jesus, é em vão o que você faz. Se você caminhar a pé ou subir degraus de joelhos para obter perdão dos seus pecados e não aceitar que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar os seus pecados, é em vão o que você faz. Mas o sangue de Jesus é suficiente para perdoar os seus pecados. O que você fez no passado não importa, porque ele diz assim que ele pega os seus pecados e lança no mar do esquecimento. E não haverá mais acusação contra os escolhidos do Senhor. Se Ele te escolheu, Ele te perdoa, Ele limpa os seus pecados. E Ele te diz, vem filho meu. Ele é suficiente. Porque se Ele não perdoar os nossos pecados, não há outro. Mas a boa notícia é que Ele perdoa os nossos pecados. O Rei deixou a sua glória, não foi em vão, mas para perdoar-nos. Eu não sei se você gosta de dar festa ou participar de festa, mas tem uma notícia muito boa. Você sabia que todas as vezes que você confessa os seus pecados, todas as vezes que você arrepende dos seus pecados, você dá uma festa no mundo espiritual? Porque em Lucas capítulo 15, quando fala da mulher que perdeu a dracma, diz assim, olha,
o reino de Deus. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus, a alegria nos céus diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe por quê? Porque quando estava a reunião da Trindade, como eu disse, os anjos estavam assistindo Jesus deixar o seu trono e descer por amor a mim e a você, para perdoar os nossos pecados. Todas as vezes que você se arrepende dos seus pecados, os anjos regozijam nos céus, e há alegria nos céus quando o pecador se arrepende dos pecados. Então dê uma alegria aos céus essa noite, se você precisar se arrepender dos seus pecados. O que tem dentro de você? Eu queria convidar aquele que sentir de vir à frente. Eu gostaria de orar por vocês essa noite. Não tenha medo, assim, mas vão falar que eu estou cheio de pecado e eu não quero. Não só isso, você quer renovar uma aliança com o Senhor nessa noite. Você quer agradecer diante do altar pelo sacrifício de Jesus. Muito obrigado, Cristo. Muito obrigado, Messias. Muito obrigado por deixar o seu trono e hoje me fazer participante do teu reino e da sua glória. Eu convido você a vir à frente e agradecer ao Senhor nessa noite. E colocar a sua vida à disposição deste Rei eterno, desse Deus maravilhoso. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, aonde deixas 99 só pra me encontrar. Não posso curá-lo, nem vencê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Você pode se derramar de vontade. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado por nossa salvação, pelo resgate, Senhor. Só pra Oh, Espírito Santo de Deus. suportá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixarás 99 só pra reencontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. impressionante. Obrigado, Deus. Eu não sei se você tem sentido esse amor do Senhor. Convido as pessoas a irem mais à frente, no tapete, se você quiser se ajoelhar, se prostrar diante do Senhor. Talvez você está aí no banco e passou a não conseguir sentir este fogo, este calor do Senhor na minha vida, do Espírito Santo. Como eu tenho saudade de sentir isso na minha vida. Talvez você não se sente amado por Deus. Eu queria que você viesse à frente, desse um passo de fé diante do Senhor. Talvez dentro de você tenha algo que precisa ser mudado. Uma cura na sua vida emocional, a sua alma está machucada.
As suas emoções estão feridas e você precisa ser alcançado por um perdão genuíno de Deus. Você fala, eu não consigo achar sentido na vida. Eu estou triste, eu não consigo, estou numa angústia imensa. E às vezes eu tenho lutas e eu não consigo vencer. O Senhor está aqui hoje para te dar a libertação e para te dar a cura e para te restaurar. Se você quiser vir à frente e receber a tua vitória nessa noite, dê um passo no meio do Senhor. Se você quer renovar um propósito com Deus essa noite. No passado eu era usado por Deus em dons espirituais, o Espírito Santo me tomava, eu falava em línguas, eu profetizava, eu fazia tantas coisas, mas hoje estou frio, estou gelado, mas eu quero experimentar o fogo do Espírito Santo na minha vida. Vem à frente, dê um passo de fé. Ele está aqui nessa noite para tocar os nossos corações. Ele já nos deu a salvação, mas não só a salvação, Ele também nos dá o privilégio de desfrutarmos da maravilhosa presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A desfrutar, temos o privilégio de termos os dons espirituais e exercermos isso na obra e no reino do Senhor. Se você quer algo a mais para a sua vida, talvez você fale assim, olha, eu queria ir a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, porque o nível que eu tenho vivido ainda é tão pouco, eu quero mais de Deus na minha vida. Você pode vir à frente. Ou você que está no banco, quiser orar com alguém que está no banco também, você pode orar. Eu quero orar com você nessa noite, ó Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Nós não merecíamos o teu grande amor, ó Pai. O amor que o Senhor derramou no nosso coração, ó Pai. E somente por causa do teu amor, ó Pai amado, que nós estamos aqui. Porque o Senhor nos amou incondicionalmente, ó Deus. Nós não fizemos nada e não fazemos nada para o Senhor nos amar. Aliás, ó Deus, nós não damos motivo nenhum para o Senhor, ó Pai, nos amar. Tantos motivos nós damos, ó Deus, para o Senhor nos odiar e derramar sobre nós a tua ira, Deus. Mas o Senhor nos amou tanto, nos amou tanto, nos amou tanto e deu seu único filho para morrer por amor a nós, ó Pai. E o que nós fazemos essa noite é entregar toda a nossa vida a Ti, ó Pai. E receber o Teu Espírito Santo em nós e dizer, faz a Tua vontade. Por isso, nessa noite eu peço, Deus, faz a Tua vontade na vida de cada um. Desses jovens, adolescentes, esses irmãos, essas irmãs, ó Pai. Cura a alma, Senhor. Tem almas, ó Pai, machucadas, feridas aqui, Senhor. E tem sido um impedimento, uma barreira para sentir a presença do Teu doce Espírito Santo. Tem, ó Pai amado, almas feridas aqui que não conseguem, ó Pai, se libertar. E não tem, ó Pai, conseguido ser usado nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, traz a cura nessa noite, ó Pai. Todo projeto nas trevas, todo projeto do diabo contra a vida deste homem, contra a vida dessa mulher, seja desfeito agora em nome do Senhor Jesus. Traz a luz, ó Pai amado. Tira, Pai amado, toda a afronta do inimigo contra essa vida. Quebra todo o laço, toda a seta do inimigo, ó Pai. O que tem aprisionado essas pessoas, ó Pai amado, agora, em nome do Senhor Jesus, seja derrotado. Traz a cura na vida física também, ó Pai. As dores, as inflamações, infecções, enfermidades que têm assolado, ó Pai. Eu profetizo cura agora em nome do Senhor Jesus. Dor nas pernas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Dificuldade para respirar, ó Pai. Problema neurológico, cardíaco, ó Pai amado, agora eu repreendo toda enfermidade em nome de Jesus. Aquilo tem sido impedimento, ó Pai, para essa pessoa te buscar, para essa pessoa desfrutar plenamente com paz, ó Pai amado, a Tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus seja repreendido. As lutas, ó Pai amado, que essas adolescentes, esses jovens, ó Pai, a Tua igreja tem enfrentado. Luta, ó Pai amado, neste mundo, ó Pai, afrontas do inimigo. Pecados que muitas vezes não conseguem, ó Pai, se libertar. Reveste com o Teu poder e com o Teu Espírito Santo.
para que possa vencer, ó Deus, e dê o perdão. Cubra com o sangue precioso do Senhor Jesus, o sangue que tem todo o poder, o sangue que tem todo o poder, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, e que nosso coração seja grato por tudo que o Senhor tem feito, e que sejamos vitoriosos na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Oh, impressionante, infinito, sabe amor de Deus. Deus, Ele tem sempre um nível mais profundo de intimidade para cada um de nós. O que nós não podemos fazer é nos conformar com o que nós estamos vivendo. Às vezes a vidinha que nós vivemos numa zona de conforto, nós achamos que está bom demais, é suficiente. Mas Ele tem muito mais para mim e para você. Porque Ele nos salvou, mas Ele também nos dá o privilégio de desfrutarmos das bênçãos celestiais. Porque Paulo diz lá em Efésios que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. E se nós estamos nas regiões celestiais, nós desfrutamos das bênçãos espirituais da nossa vida. Então vá em paz e leve a sua vitória. E não pare de buscar a presença do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tua vitória. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Você pode se assentar. Santo, santo é o nome do Senhor. É exaltado o Senhor. Ele nos amou e é maravilhoso. Continua o tema dessa mensagem.